Olá, eu sou Marlon. Neste vídeo vou abordar produção textual para o 9º ano. Vocês, alunos do 9º ano, vocês vejam este vídeo, se necessário for, vejam de novo. Conteúdo extremamente importante, que é sobre dissertação. Vamos ver aqui as características de um texto dissertativo. Vamos aqui para os slides. Então, o texto dissertativo, ele é um tipo de texto argumentativo, opinativo. Então, na dissertação, você vai opinar, você vai argumentar. Você não vai descrever. Você pode até descrever, mas não é o foco principal, descrição nem narração de uma história, não. Você vai argumentar. Quer dizer, fale sobre a violência nas cidades. Você vai descrever, né? E vai argumentar. O que o leitor vai prestar atenção é na sua argumentação sobre a violência nas cidades. Como é que você vai opinar? Qual a sua opinião? Qual a construção dos seus argumentos que vai dar um suporte firme para aquilo que você pensa, para aquilo que você opina? Então, o texto dissertativo tem essa característica argumentativa e opinativa. Uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de argumentação. Olha aqui o tipo de argumentação, aluno, que você tem que ter para escrever um texto dissertativo. Um texto que você vai argumentar sobre um assunto, vai dar a sua opinião. O texto tem que ter lógica, tem que ter coerência e tem que ter coesão. Você vai escrever um texto que tem a lógica. Você não pode escrever no texto: a violência é muito ruim para a sociedade e tal, e depois elogiar a violência, né? E alguma forma, a violência nesse quesito aqui é muito importante e tal. Não tem lógica, é ilógico, não faça isso. Preste atenção na hora que você for escrever. Tem que ter coerência, né? Você não dizer que apoia, além de ser um absurdo, né, apoiar a violência, você antes disse que a violência é o mal. Então, o texto tem que ter coerência. Você tem que usar palavras conectivas, advérbios, conjunções que tenham a ver. Por exemplo, você fala sobre violência. A violência é um mal para a sociedade. Porém, tem muitos casos de violência que se agravam. Não tem esse porém. Você tem que saber utilizar as palavras de uma forma correta, né? Por exemplo, um absurdo que não tem coerência: morreu, mas passa bem. Ora, como assim morreu, mas passa bem? O texto não é coeso, né? Há essa falta de coesão. Então, no próximo slide, nós vemos aqui a estrutura de um texto dissertativo. Tem introdução, né, também chamada de tese. Neste momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema de maneira clara. Na introdução, você tem que deixar muito claro o que você vai escrever, o que você vai argumentar. A introdução é um excelente caminho para que o seu texto seja interessante, para que o seu texto prenda a atenção do leitor. É importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e por isso deve conter informações que logo serão desenvolvidas. Você tem que ir direto ao ponto na introdução. Você não deve ser prolixo. Ser prolixo, no linguajar mais popular, é enrolar. Não faça isso. Então, desenvolvimento. Desenvolvimento, também chamado de antítese, né, ou antítese, nessa parte do texto, é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese ideia central seja defendida com propriedade. Então, no desenvolvimento, você vai expor dados sobre aquilo que você está argumentando e que você vai opinar. Então, o desenvolvimento é também importante, porque você vai apresentar aquilo que você vai opinar, aquilo que você vai argumentar. Tem que ter isso aí.
Você não pode esquecer de ter esse desenvolvimento, essa antítese. Próximo slide nós vemos conclusão. O próprio nome já supõe que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluir, e por isso esse momento é chamado de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias, e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Então a conclusão, olha, muitos textos têm uma péssima conclusão. Nós temos que prestar atenção na conclusão de um texto. Você tem que saber começar um texto, desenvolver o texto e concluir o texto. Você está falando sobre a violência, no final você vai concluir, chegar a uma conclusão a respeito da violência, né? Você não pode deixar o texto sem conclusão. É impensável isso aí, é ilógico, não tem lógica. E se não tiver lógica, não vai ser um texto dissertativo bom, vai ser péssimo, porque tem que ter, como nós vimos aqui no começo da aula, lógica, coerência, coesão. Então, finalizando aqui, eu espero que você, aluno e aluna, veja esse vídeo mais vezes, peguem esse entendimento a respeito do início do texto, né? Desenvolvimento do texto e do final do texto, que é a conclusão. Prestem atenção. Preste atenção também na característica lógica, coerente e coesa de um texto. Bons estudos e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.